Outubro de 2015, Ruth Varenne, sua santa. E hoje fiquei muito preocupado com as notícias que vieram do Brasil sobre do deferimento pelo Supremo Tribunal Federal de uma ação, uma concessão de uma liminar, em que o juiz, o ministro Teori Zavascki, e também a ministra Rosa Weber, concede uma suspensão ou suspendem todo o processo em razão da regulamentação do processo de impeachment. Com relação ao deferimento do remédio constitucional, não há dúvida que é cabível ao deputado federal impetrar, conforme o regimento, né, recurso, e no caso esse deputado do PT que impetrou o recurso foi absorvido pelo presidente Cunha como uma questão de ordem. Não era. Era uma questão regimental, relevante. Por isso, a justificativa do mandamos. Então, nisso, há uma concordância explícita, uma concordância com relação a já eventos passados, jurisprudência cediça dentro do Supremo Tribunal Federal. Agora, com relação ao procedimento do processo de impeachment, nós temos um bloco de constitucionalidade e esse impeachment está dentro do presidencialismo e foi colocado dentro da Constituição de 1891, ele está ali desde aquele tempo, e foi revigorado pela Constituição de 1946 e as demais constituições, inclusive a Constituição de 88. Só que nós temos um processo de mudança de parâmetros. Em 46, nós tínhamos a Lei 1079 de 1950, que regulamentava todo o procedimento, o processo de impeachment, a legitimatio ad causa, ou a legitimação de quem tem condições de fazer esse processo, que é qualquer cidadão, a quem poderia sofrer esse processo, que no Brasil nós não temos a amplitude dos Estados Unidos da América, que qualquer funcionário dos três poderes, inclusive os juízes de primeiro e segundo grau, pode sofrer processo de impeachment porque são eleitos. Aqui no Brasil não são eleitos. Mas, aqui no Brasil, até inclusive os ministros da Suprema Corte, os ministros do Executivo podem sofrer o processo de impeachment. Procurador-geral, né, todos, conforme a Lei 1079. Acontece que o procedimento, conforme essa Lei 1079, a Constituição de 46, era um procedimento que tinha duas fases. Primeiro, quem recebe a ação é o deputado presidente da Câmara dos Deputados, no caso, Eduardo Cunha. Ele recebe ou não, ele vai fazer um juízo de valor. Eu já entrei com vários processos de impeachment, todos indeferidos sumariamente. Inclusive, entrei até com o impeachment contra o presidente Lula, foi arquivado pelo o presidente da Câmara, Aldo Rebelo, né? E eu entrei com esse recurso regimental. Mas como eu sou um reles cidadão, né, não tenho a qualificação ou a legitimatio ad causa, que só deputado pode entrar com recurso, né, eu entrei e foi indeferido o meu recurso. Aí eu entrei com mandado de segurança perante o Supremo e o doutor Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo, arquivou o meu processo justificando que eu não tinha esse direito. Tá? Então, o processo de impeachment, como eu estava falando, na Constituição de 46 e sob a Lei 1079, era um processo amplo e com características altamente jurídicas. O processo de impeachment ele visa remover a autoridade do seu cargo. Ele não é um processo necessário
uma imputação, uma tipificação penal, né? Como que era aquela coisa do binding, né? Não, a tipificação é como se fosse uma lei penal aberta. Ela tem um viés, uma estrutura jurídica, mas um viés altamente político, conotativo, caracteriza isso. Então, existe o artigo 85 da Constituição Federal, onde estão ali descritos os tipos, né, penais, os tipos de responsabilidade política, porque a responsabilidade criminal do presidente é julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Nos dois casos, responsabilidade de crime comum ou responsabilidade política, quem autoriza é a Câmara dos Deputados, que manda para o Supremo Tribunal Federal. No caso Collor, já o procurador-geral, na época, entrou com ação direta no Supremo Tribunal Federal, né? Então, no caso Collor, até, inclusive, ele não foi condenado pelo crime comum, né? Com relação a formalidades, não foi constatada, não se comprovaram, né, os fatos delituosos imputados contra ele. Agora, o processo na Câmara dos Deputados, o processo de responsabilidade política na Constituição de 46 e sob a Lei 1079, se subdividia em duas fases. Primeiro, o presidente aceita, né, constitui uma comissão que é proporcional de deputados, representando os partidos da Câmara, né, proporcional, e essa comissão, de forma inquisitória, como se fosse um inquérito policial, analogamente, não é? Vai fazer de forma inquisitória a pesquisa se houve ou não houve, né, conforme a denúncia feita pelo cidadão. Essa denúncia tem que ser a firma reconhecida, ele tem que ter um atestado do Tribunal Regional que ele está nos plenos, no gozo dos plenos direitos políticos, que votou, né, e não cometeu nenhum crime da égide da cidadania, né, crimes políticos, que tivesse a perda da cidadania, como o Collor perdeu por 8 anos, não pode se candidatar, inclusive, né? Então, essa comissão, sem contraditório algum, o contraditório é aquele reduzido que é permitido dentro do inquérito policial, né? Ela faz a averiguação da convicção e vai votar nela, na comissão, essa condição, se houve ou não houve o processo a caracterização do crime de responsabilidade dentro da Câmara, isso. Ora, terminados os trabalhos, ela apresentava, sob a égide da Constituição de 46 e da 1079, de 1950, ela apresentava essa comissão ao presidente da Câmara. E o presidente da Câmara nomearia outra comissão, uma outra comissão com as mesmas características da primeira, no sentido do quórum, da representação, que tem que ser proporcional aos partidos existentes na legislatura. Tá? Já essa segunda comissão funcionaria de outra forma, não seria inquisitória, mas funcionaria como um juízo de pronúncia e impronúncia, como se fosse no júri, né? E ela teria uma atividade regrada profundamente, essencialmente, ontologicamente, pelo princípio paradigmático que está instalado na Constituição Federal, que é o princípio do contraditório, onde o acusado, o presidente da República, apresentaria a sua defesa, suas alegações todas, contraditando, porque seria feito um libelo, que seria apresentado ao presidente da República, determinando a área dessa acusação, não? Os limites do que é imputado a ele, para que ele pudesse fazer esse contraditório. Feito todo esse processo por essa segunda comissão, essa comissão julgaria, dentro dessa comissão, né, se houve ou não houve delito, depois de todas as alegações, todo o procedimento, né?
e apresentaria esse veredito à Câmara dos Deputados, que por 2/3 dos deputados aprovaria ou não esse veredito. Se esse veredito fosse aprovado, o que aconteceria? A Câmara se substituiria ao denunciante inicial. Não seria mais aquele denunciante inicial, o senhor Sérgio Borja, o senhor Hélio Bicudo, o senhor Barbosa Sobrinho, o senhor Sobral Pinto, né? Não seriam esses que teriam feito a denúncia, que, embora tendo feito a denúncia, seriam os acusadores. Seria o povo soberano representado pelo órgão, a Câmara dos Deputados, já com a maioria de 2/3, que faria essa acusação, porque convicta dentro de todo esse processo de onde foi elucidado pelo contraditório, né? Que é aquela condição de se fazer o processo dialético da prova para esclarecimento da verdade dentro dos autos e dentro das condições, né? Esse aprovado, isso seria comunicado. Via de regra, nós temos 2 atos que estão dentro do procedimento, do processo legislativo, do artigo 59 da Constituição, são 7, né? São as emendas à Constituição, as emendas à Constituição, as leis ordinárias, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções. Via de regra, quase sempre, atos externos ao Congresso, à Câmara dos Deputados, são feitos por decreto legislativo e as internas por resoluções. No entanto, aqui nesse caso do processo de impeachment, paradoxalmente, o legislador constituinte manda que seja feita essa comunicação da aceitação do crime, da subrogação da Câmara, substituindo o acusador inicial, seja comunicado ao Senado através de uma resolução. Isso é expresso dentro da Constituição Federal. Eu não tenho a Constituição Federal, que estou em Paris, né? Podia consultar pela internet, mas de cabeça, de memória, me lembro. Tanto tempo lecionando. Ora, comunicado isso ao Senado, o Senado, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, é que vai fazer o procedimento, né? E vai julgar o presidente da República com base naquilo, com todo o contraditório possível, em sessão, e também necessita um quórum qualificado de 2/3 expresso na Constituição Federal. Então, esse era o processo de impeachment sob a vigência da Constituição de 46, 67, 69, isso é discutível, eu não vou discutir aqui, sabe, os problemas de regime de exceção, não. Dificilmente eu acho que se poderia fazer um processo de impeachment em 67, 69, não é? Mas a Constituição de 88 herdou todo esse arcabouço, mas modificou alguns artigos. Quando do incidente Collor, então houve um problema assim, jurídico. Qual seria o questionamento era: a Lei 1079 foi totalmente recepcionada pela Constituição de 88? Então surge aí o Dr. Paulo Brossard de Souza Pinto, meu colega, meu fraterno confrade na Academia de Letras do Rio Grande do Sul, que já tinha um livro, que é o melhor livro de direito constitucional sobre o impeachment, foi a tese que ele fez para ser professor da Universidade Federal, da Faculdade de Direito. Ele modificou esse livro, esse livro relatava processos da Constituição de 46, já com o pensamento interpretando a recepção ou não da Lei 1079. E o Supremo Tribunal Federal, eu escrevi até um livro que se chama O Impeachment, e eu tive uma alternativa em conformidade com a Constituição de 46, uma alternativa altamente jurídica, impregnada da juridicidade. Agora, no affair Collor,
o processo de impeachment ele se tornou muito mais rápido. É o que a oposição, o PT no caso, chama de golpe à la Paraguai, né? Porque, na realidade, é um processo rápido. O que foi constatado? Foi constatado o seguinte, que a Lei 1079 e a Constituição não suspendiam o presidente. Ele podia ficar no exercício do cargo, portanto, um prazo X, e perturbava, sabe, a todo o processo, porque tinha um poder fenomenal, né? Perturbava a escravidão e perturbava também o exercício do poder e do governo. Então, a interpretação pela Constituição de 88 é que foi suprimida a Lei 1079, suspendendo imediatamente o presidente das suas funções. Foi suspenso o Collor das suas funções para que pudesse assim correr o processo. Da mesma forma, aqueles dois procedimentos que haviam dentro da Câmara dos Deputados, primeiro uma comissão inquisitória, como se fosse um inquérito policial, e depois um juízo de pronúncia e impronúncia, em que uma segunda comissão, já utilizando-se do contraditório, pronunciar-se-ia sobre o processo, né? Foram suprimidos esses dois momentos. Então, o processo de impeachment no Brasil, de altamente jurídico, transformou-se num processo político, semelhante ao processo de parlamentarismo do inglês. Então, para mim, e isso foi a tese que eu entrei na Faculdade de Direito, defendi na prova, foi a chamada parlamentarização do sistema constitucional, do sistema presidencialista brasileiro, através do processo de impeachment, que, se vocês têm o que foi cognominado por um jurista como presidencialismo de coalizão, o presidente, perdendo a supremacia, o controle da maioria perante o Congresso Nacional, como um primeiro-ministro, não é? Semelhante, analogamente ao ministro francês, eu estou aqui na frente, estou aqui residindo na frente do palácio do Hotel Martignon, são 60 metros aqui da minha casa, eu abro o portão, está ali o primeiro-ministro, né? Que é uma república aqui, tem primeiro-ministro, porque o parlamentarismo se coaduna tanto com a monarquia inglesa, que é um parlamentarismo, como também com a república. No caso do Brasil, nós temos república e o processo foi parlamentarizado, o processo presidencialista. As pessoas são afoitas, as pessoas não são da área, não entendem, dizia já Aristóteles, não vá o sapateiro além da sandália. Todo mundo opina em questão de direito. Agora eu vou opinar em questão de medicina, questão de engenharia, eu não opino. Né? Eu me reduzo ao que eu entendo, ao que eu estudei. E as pessoas estudam anos essas coisas, tem graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Mas mesmo assim as pessoas não estudando, todas elas acham, é o achismo. E a internet, o Facebook estão cheios de achismos e dizendo que o Supremo Tribunal Federal está dando um golpe, né, na Constituição. Os franceses, criticando os americanos, já chamavam, né, que o regime constitucional americano é uma ditadura do Supremo Tribunal Federal. Eu fiz críticas sobre a reiteração, a dissolução da Constituição, a quebra do bloco de constitucionalidade feita sob o governo do senhor Fernando Henrique Cardoso, em 1996, 97, né, uma emenda terrível contra o poder constituinte originário, que, para mim, dissolveu a Constituição. E nós temos uma maioria que... Né, outro problema é essa reiteração de indicação de juízes por pessoas, por executivos já reeleitos. Né? Então, ficam 8 anos. Então, de certa forma, cria essa desconfiança, essa falta de confiança nas instituições que nós estamos vendo. E isso é exatamente o eixo da crítica, para os dois lados. Para os dois lados. Porque esse maniqueísmo PSDB, PT,
cujo fiel de balança é o PMDB, esse é o problema brasileiro, esse é o problema da nossa crise. Todos os três partidos são responsáveis por essa crise econômica e essa crise política social que nós estamos vivendo. Por quê? Porque estão ao longo de 20 anos no poder e levaram o Brasil a esse impasse, né, que nós estamos vivendo e que o povo está sofrendo violentamente. Então, é uma coisa. O que eu quero dizer, sobretudo, deixar marcado, é que o processo de impeachment já está demarcado seu procedimento no affair Collor. No affair Collor. A Dilma, que eu conheço lá do partido do PDT, que eu fui companheiro dela, ela era esposa do Carlos Araújo, e eu trabalhava lá com o Carlos Araújo, trabalhava lá com eles, né? Não tive relacionamento direto, mas conheço. Quando eu entrei com o processo de impeachment contra o Collor, né, ela contrariou o Leonel de Moura Brizola, que era o presidente do partido, o chefe do partido, o dono do partido, né, o caudilho maior, né? Contrariou, porque ele não queria o impeachment do Collor. Ela contrariou e era xiita no que queria isso. Não falou nada, ela não falou nada do obviamento, da diminuição dos prazos, desta transformação que houve através de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de procedimento de praxe já sedimentada dentro do Congresso Nacional sobre esse procedimento, que transformou o processo de impeachment de um processo político num processo jurídico, digo eu, de um processo jurídico eminentemente político, parlamentarizando o sistema presidencial brasileiro. Ela não falou nada. Nenhum da oposição, seja PSDB, seja PT, quando estava na oposição, ninguém falou nada. Todos ululavam em conjunto contra um Collor que era de um partido minoritário. Eu não estou defendendo ele do ponto de vista se fez ou não fez, né? A história já está pronta, já está determinada, ele agora apresenta outras facetas, comprova uma renitência, né, em determinados atos. Não estamos aqui para julgar o que já foi julgado, né? Mas alterar ou dizer que é de reserva legal, o que eu achava isso? Eu achava que era de reserva aqui. Se a Lei 1079 tinha sido revogada pela Constituição, abrogada pela Constituição de 88, então deveria ser feita uma lei para regular tudo isso. Mas não. O Congresso não fez lei, o Supremo não reclamou, né? E se fez uma praxe, estabeleceu um julgamento. Né? Rápido, a la paraguaia, como eles dizem. Foi rápido, né? Porque se tivesse o julgamento da Lei 1079, a Constituição de 88, ia sangrar esse Brasil violentamente, demorar horas, não sei até se ele sairia de lá. Então, não se pode ter dois pesos e duas medidas. Agora, para o Collor foi uma coisa, e, como diz aí o pessoal da internet, ou diz a oposição, ou a situação, a oposição, né? Diz assim, para os amigos, a lei, para os amigos, as benesses, para os inimigos, os esbirros da lei, a força da lei, né? O tacape da lei, né? Não pode ser isso. Nós temos que ter um senso de equidade. O Supremo Tribunal Federal é a chave de cúpula. Eu não vou ensinar o padre a rezar missa. Eu respeito muito o Dr. Teori Zavascki, como colega, eminente jurista. Respeito a doutora Rosa Weber, lá do Tribunal do Trabalho, oriunda, juíza, né, emérita, né? E eles sabem os cavacos do ofício e vão fazer o que tem que ser feito. O Supremo Tribunal Federal é a cúpula do sistema. Ele julga utilizando o processo, a equidade e o equilíbrio, a harmonia. Quando falha o processo de equidade, eles preferem aí a estabilidade. Agora, a estabilidade na situação que o Brasil está,
né? Nós estamos vendo que é uma coisa terrível. É uma coisa difícil, mas a história sempre resolve isso. Então essa é a contribuição que eu queria trazer, e preocupado com essas coisas do Brasil, preocupado com a enchente em Porto Alegre, né? A chuva que não para mais, vai chover mais. São esses assuntos que eu queria trazer à consideração com a minha experiência de 35 anos dando aula. Eu não fiquei só na academia escrevendo livros e tal. Eu sou uma pessoa que teve experiência política bastante grande em partidos, fundei partidos e fiz mais de 5 ou 6 processos de impeachment. Todos foram bater na mesa, né, e foram arquivados. O processo no Brasil já é conhecido, não é? Aquele presidente da OAB, Raimundo Faoro, escreveu Os Donos do Poder, né? Então, a cidadania escreve muito pouco. Eu aqui estou no país da Revolução Francesa, um dos países que, com a Norte América, fundou a República e o constitucionalismo. E eu estou impregnado dessa República e desse constitucionalismo e de um amor à verdade e uma isenção perante a lei. Eu creio que nesse momento triste, nesse momento de crise, e me emociono, as pessoas públicas, esses professores que aí estão, esses juízes do Supremo Tribunal Federal e os deputados saberão dar uma resposta justa ao povo brasileiro. Saudações. Obrigado.